Opa, eu sou o Felipe Oliveira e eu sou motorista parceiro da Uber. Eu sou Débora Santos, usuária da Uber e advogada. E eu sou o Beto Souza e está estreando o podcast de respeito. Então vamos lá, né, gente? O episódio de hoje é Realidades do Assédio, abrindo esse mês em que a campanha Respeito Começa com a Gente começou. Você, que é motorista parceiro, recebeu algumas informações sobre os desafios e os riscos que as mulheres vivenciam na cidade, o que vai te ajudar a realizar um atendimento com um pouco mais de respeito, um pouco mais de segurança para elas. E já que motorista parceiro é um dos grandes aliados nesse ciclo de respeito, eu queria ouvir um pouco o Felipe. Fala aí, meu parceiro, o que você está achando dessa campanha? Já te ajudou de alguma forma? Conta pra gente. Fala, Beto. Cara, pra ser sincero, no primeiro momento eu tava... um pouco o pé atrás disso aí. Confesso que eu tinha umas ideias um pouco diferentes sobre essas questões da mulher, achava que muita coisa pra mim, na real, era exagero, cara. Por exemplo, início agora você falou sobre assédio, né? Então eu fui olhar isso já pensando, bom, homem também sofre assédio e ninguém fala nada, cara. Concorda? Incluindo a gente como motorista, nesse dia a dia corrido que a gente tem, de vez em quando a gente passa também por coisas desse tipo. Normal. Mas não é normal, né, cara? Tem uma diferença grande aí. Que é o seguinte, é a quantidade de mulheres que são assediadas em todos os lugares. Isso me assustou muito, cara. Esse papo que as pessoas acham que os homens não conseguem controlar o impulso e que por isso as mulheres sofrem violência, cara, meu velho, isso não tá certo. Pois é, não tá certo. Isso é realmente uma realidade muito preocupante. O assédio, tanto com homens como com mulheres, não pode ser visto de forma natural em hipótese alguma. Mas o que a gente vê é que as mulheres acabam passando por isso com muito mais frequência e, além do que, enfrentam esse pensamento que ainda está muito forte na nossa cultura de que os homens não podem se controlar. Eu não sei você, cara, mas eu acho que esse papo que a gente não consegue se controlar é uma verdade, né? Concordo, meu velho, concordo contigo. E acho ainda mais, cara, eu acho que é uma questão de respeito. Primeira coisa, você vai ficar fazendo cantada, passar a mão nelas, meu velho, tudo isso é violência. Não tem conversa, cara. Se a gente não acha tranquilo estupro, cara, por que a gente vai achar que essas outras coisas são normais de se fazerem com as mulheres? Não tem sentido, né? Seja enquanto a gente está dirigindo para elas, mas também nos outros momentos da vida. O fato é o seguinte, a gente tem que respeitar. Concorda? Claro. Eu tenho uma curiosidade aqui, eu posso perguntar? Claro, manda ver. Ô Débora, enfim, você usa o Uber, o que você está achando dessa campanha que o Uber está fazendo? Eu até queria saber também, né, como é que você ficou sabendo da campanha, o que você está achando disso, e como é que isso pode refletir, né, na vida das usuárias, para isso dar uma fortalecida na ideia, no projeto. Oi, Felipe. E aí, pessoal que está escutando a gente aqui no podcast de respeito. Então, eu acho que é uma iniciativa importantíssima, né? Primeiro porque, assim, de verdade, essas violências que a gente sofre como mulher, elas não podem mais ser vistas como naturais na nossa sociedade, né? Mas eu também acho que é essencial que a Uber tenha esse olhar de orientar melhor os motoristas mesmo quanto a essas questões. Porque se o principal motivo de andarmos de Uber muitas vezes é pra gente se sentir mais segura, eles precisam saber mais sobre a realidade de violência que a gente sofre, para se conscientizarem de que podem sim fazer parte dessa mudança. Eu acredito muito mesmo que se a gente se sentir mais segura e respeitada enquanto usuárias, essa onda de respeito vai aumentar dentro da comunidade Uber, sabe? Eu acho que os motoristas se beneficiam de várias formas, aprendendo mais para fazer um atendimento melhor e recebendo de volta esse respeito também. E eu fiquei sabendo da campanha porque eu recebi um e-mail sobre a notícia da Uber falando sobre essa iniciativa. Então, logo eu compartilhei com as minhas amigas, com os meus amigos, e porque eu acho que os homens que são usuários, eles também precisam ter acesso e conhecer melhor essas questões. Eu acho que se a gente compartilha essas informações, que nem a gente está fazendo agora, esse ciclo de respeito vai se manter frequente, tanto do motorista com a usuária, quanto dos usuários em geral com os motoristas. Pô, falou tudo, Débora. Eu concordo muito com tudo que você disse. Acredito que tem duas coisas aí que são muito importantes que a gente precisa saber. Uma delas é que a gente ainda vive uma realidade em que as mulheres sofrem violência ao andar pela cidade e que isso precisa ser mudado. Por outro lado, a outra notícia é até que boa, existem dados que nos ajudam a ver que essa mudança, além de necessária, ela é totalmente possível. Pra gente saber mais, vamos chegar agora no... Momento deu aula. Minha gente, porque isso aqui é podcast de respeito e a gente dá aula de informação para você não ficar perdido e evitar vacilar no atendimento às usuárias. Felipe,
Será que todos os motoristas viram que a gente compartilhou alguns dados sobre essa situação de violência que as mulheres vivem quando estão circulando pelas cidades, andando nas ruas ou usando algum tipo de transporte? Ô Beto, eu espero que sim, viu, cara? Mas a gente recebe milhares de informações todo dia, acho que é melhor a gente dar uma refrescada na cabeça, né? É para isso mesmo que serve o nosso Momento Deu Aula. Olha, um dos dados mais preocupantes é que 1 em cada 3 mulheres brasileiras já sofreu alguma violência, principalmente o assédio. Gente, isso é muito preocupante, porque a gente com certeza conhece e convive com muito mais do que 3 mulheres, e saber que boa parte delas já sofreu algum tipo de assédio é muito triste, né? Pois é, cara, muito mesmo. E eu sinto que a gente que é homem, a gente precisa mudar algumas coisas na forma de agir e de pensar. E claro, que a gente conversa entre a gente. Porque muitos de nós acham que é normal, né, dar uma cantada na rua, dar uma chavecada e outras coisas do gênero. Tem gente que não acha certo isso. E é o que acontece, essa pessoa não se posiciona porque ela tem medo. Medo de não se enturmar com a turma, né, ficar quieta e ela até criar algum tipo de atrito. Então a pessoa deixa passar. E aí está o problema. Eu acho que a gente tem que começar a falar mais entre a gente, porque isso também é violência se você não se posiciona. Porque a gente, na real, a gente se incomoda principalmente se é nossa mãe, irmã, filha, afilhada, enfim. Mas a gente tem que entender que todas as mulheres, todas, elas merecem respeito. Vai melhorar para todas elas isso, inclusive para as mulheres que são mais próximas da gente. Claro. Não é? O que você acha, Débora, dessa ideia, né, da gente se envolver mais para ajudar e melhorar essa situação? Eu acho muito necessário mesmo, assim. Inclusive pensando nessa realidade enquanto usuária da Uber. Uma das situações que deixa a gente mais insegura é justamente estar num espaço isolado, sozinha com um homem. E querendo ou não, a gente está nessas situações muitas das vezes quando a gente usa Uber. Então, a cada experiência positiva de respeito que a gente tem ao entrar e sair de um Uber, a gente vai ficando mais confiante no serviço, né? Então, quando eu penso que vocês podem se envolver nesse ciclo de respeito que a Uber está incentivando, eu penso que, de fato, é o melhor caminho para a gente seguir mesmo, assim. Vocês podem ser nossos aliados para mudar essa realidade de violência, sabe? E no dia a dia de vocês, como motoristas, também vai melhorar a avaliação na Uber. Caramba, não tinha pensado por esse lado não, viu? Você percebe, cara? Junto, assim, a gente consegue, né, aprender mais, né? Tá vendo? Essas coisas que vocês falaram tem tudo a ver com os outros dados que a Uber compartilhou. Para vocês terem uma ideia, em 2016, 66% dos brasileiros presenciaram uma mulher sendo agredida fisicamente ou verbalmente, e mais da metade viu as mulheres sendo abordadas de forma desrespeitosa na rua. Ou seja, esses dados só mostram que a gente já vivencia isso. Quem nunca viu esse tipo de coisa acontecer com as mulheres na rua sendo assediadas? Isso só confirma que chamar atenção para isso, gente, não é exagero. Outra coisa que eu achei importante saber é que as mulheres jovens e negras vivenciam mais o assédio. Das mulheres que receberam comentários desrespeitosos ao andar na rua, 68% são jovens e 42% são negras. Isso também nos mostra que os homens podem, inclusive, por mais louco que seja, achar mais natural cometer esse tipo de violência com as mulheres negras. Gente, é aquilo, né? A gente tá aqui para lembrar sempre que o assédio não pode ser visto como algo normal para ninguém. Então vamos ficar atento, vamos ver se a gente não tá achando por aí que alguma mulher merece mais ou menos respeito do que outra, né? É, isso é verdade, Beto. Olha, eu sou mulher, sou negra e eu sei que tem coisas que eu escuto na rua que as minhas amigas que são brancas não escutam. Aquele tipo de coisa. E aí, morena? Essa daí é da cor do pecado, hein? Deve ser um furacão na cama. Tipo, eu sinto que por ser negro, os homens acham que tem mais permissão pra fazer esses avanços sexuais, imaginando que eu sou isso ou que eu sou aquilo na cama, e que podem falar esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que ninguém devia passar por nada disso. Mas é sempre bom a gente saber sobre essas diferenças que existem justamente pra gente ter uma noção melhor do que realmente precisa mudar. Débora, eu já ouvi muito desses papos aí que você tá falando sobre as mulheres negras, e o que ela tá falando não é mentira, cara. Não é. É uma coisa, aliás, mais uma coisa pra gente lembrar de evitar e também de conscientizar os amigos, né? Com certeza. E agora, para fechar o nosso Momento Deu Aula, um pouquinho de positividade, né? Vamos dar uma olhadinha nos dados que nos ajudam a pensar a possibilidade real de transformar essa realidade? A pesquisa internacional sobre homens e equidade de gênero do MAGES do Rio de Janeiro descobriu que 69,1% dos homens que não cometeram violência sexual quando adultos ou jovens não foram expostos à violência contra as mulheres em suas casas durante a infância. Ou seja,
Se nós, homens, ensinarmos outros homens, por exemplo, nossos filhos, nossos amigos, colegas, familiares, que não é normal usar violência contra as mulheres, isso já vai melhorar a situação das mulheres num futuro. Mas acho que é importante também a gente ajudar a mudar o agora. É o que mostra 96% dos participantes na pesquisa Percepções e Comportamentos sobre Violência Sexual no Brasil, que consideram que é preciso ensinar os homens a respeitar as mulheres e não as mulheres a terem medo. É esse o convite que a Uber está fazendo aos motoristas parceiros, para que vocês possam aprender mais sobre essas realidades e realizar, a partir daí, um atendimento com um pouco mais de respeito, segurança para todas essas usuárias. Certo, Débora? Certo, Felipe? Certíssimo. Com certeza. Então, o nosso primeiro episódio do podcast de respeito vai terminando por aqui, mas essas e outras informações você continua acessando no aplicativo da Uber. Muito obrigado pela participação de vocês, Débora e Felipe. A gente volta no próximo mês com o segundo episódio, O que é Assédio, para aprender um pouco mais como mudar essa realidade para todos nós, mas principalmente para as mulheres. Lembre do nosso ciclo de respeito. Nosso trabalho está só começando. Até mais, galera. Obrigado. Até. Tchau, pessoal. Falou, pessoal. Podcast de Respeito. Uma iniciativa Uber e Promundo.